Boa noite, todo mundo. Mais uma vez estamos aqui. Ai, eu fico com saudade, vocês acreditam? Eu adoro, tô adorando. Achei que no início eu ia ficar assim, ai meu Deus, que vergonha. Fiquei, verdade. Mas agora eu já acho que eu já fiquei mais leve. Eu tô super curtindo, de verdade. Nossa, agora foi bem intenso, porque eu entrei na live faltando sei lá, vim pra cá faltando uns 10 minutos, os meninos ainda estavam muito, né, perto, estavam lá pra dormir, mas queriam ficar comigo e tal. Aí eu fiquei um pouco ansiosa, mas correu tudo bem. Hoje a nossa conversa vai ser com o professor Fernando Provetti. E ele vai conversar conosco sobre a importância do movimento para o desenvolvimento de crianças e jovens. A gente tem feito aqui no canal da Waze, aqui no nosso Instagram, algumas sessões de... Aí, o Fernando já tá aí, já vou te chamar, Fernando. A gente tem feito algumas lives com o objetivo de conversar com as famílias aqui do nosso perfil e de quem a gente convida sobre assuntos relacionados à infância, à adolescência, ao bem-estar desses jovens, à importância de se envolver no desenvolvimento deles durante esse período de pandemia, porque a gente passou por várias fases nessa pandemia, né? A gente passou por um susto, aí todo mundo ficou meio sem saber o que fazer e agora a gente está tendo que entender que a gente precisa lidar com todas as questões que envolvem a nossa vida, né? Trabalho, saúde, filhos, inseridas nesse contexto. Então a gente fica tentando trazer aqui um conteúdo para ajudar você a fazer isso. Então eu vou chamar o Fernando e a gente vai apresentar. Então boa noite para todo mundo. Eu sempre no início eu vou esperando, porque o Instagram vai chamando as pessoas que estão online. Hoje a minha internet não estava muito boa. Passei aperto aqui hoje durante o dia. Você também, Fernando? Agora há pouco, tudo bem? Boa noite. Tudo Agora há pouco eu bem. tentei fazer uma publicação aqui no meu Instagram e travou muito. Custou Travou? bastante para postar. Eu tô Foi um achando que vídeo um hoje pouco a mais rede longo. tá falando bastante. Você tá me ouvindo bem? Tava mais alto, depois que eu entrei ficou Ah, baixo. deixa Não eu sei por tentar quê. aqui. Eu vou Na tentar. hora que eu entrei que ficou baixo. Acho que agora vai funcionar. Vamos ver. Sim. Boa Não, eu tô noite te para ouvindo bem, só ficou um pouco mais baixo do que estava antes. Entendi. Deixa eu ver se A minha melhorou. imagem, a minha imagem não tá muito legal também, É, né? Parece que tá por isso meio que eu tô te borrado, perguntando. parece ter um filtro. É engraçado. Por isso que eu tô te perguntando, porque eu não sei se todo mundo tá com problema de rede hoje, né? Pode ser. Eu passei o dia Bom, com a mas rede. mas eu acho que vai dar para funcionar. Não tá, pelo menos para mim não tá travando não, tá ok. Ótimo. Então a gente pode começar. Eu vou pedir para quem estiver entrando, se por gentileza mandar o aviãozinho que tem embaixo à direita para os amigos que estejam online, chamar a família que pode ter interesse nesse assunto ou profissional. Às vezes veio do Instagram do Fernando. E assim, eu vou começar. O boa noite eu já dei. Obrigada mais uma vez pela presença aqui no nosso perfil. E eu vou falar assim: por que o Fernando está aqui? Vou contar. Já descobri hoje um amigo em comum, Fernando. Depois eu conto. Acho que eu sei quem é. A Edna, Ela mesma. mãe de alunas, e ela falou comigo, uma gracinha. Já descobri, achei massa. Bom, o Fernando, ele é proprietário de uma franquia da Let's Grow. Você é o criador da franquia, Fernando? Isso. Ah, que Eu, massa, eu gente. criei Ah, a eu adoro primeira, gente que empreende. eu criei a primeira unidade e aí com um ano de funcionamento já entraram em contato comigo querendo outras unidades, então outras pessoas querendo abrir outras unidades, então a gente abriu a primeira unidade franquia
com um ano, mais ou menos, de funcionamento. E agora, por causa da pandemia, a gente está segurando, né? Mas a gente já está negociando com outras pessoas de outros estados do Brasil para poder expandir a Let's Grow. Ah, que ótimo. Então, eu cheguei no Fernando através da Let's Grow, porque a Waze, né, que é o perfil que vocês estão aqui, é a minha startup, que é uma plataforma através da qual você encontra qualquer atividade voltada para criança ou para adolescente. Então, a gente tem desde academias para bebês, como é o caso do Fernando, como cursos de música, cursos de programação, equitação. E hoje o que a gente fez na nossa plataforma foi direcionar a sua busca para atividades que estão funcionando no formato online. E depois o Fernando fala um pouquinho sobre isso, eu vou deixar. Bom, e aí conheci o Fernando, e aí conheci o Coordenação Motora Infantil, e me encantei, porque lá eu consegui ver realmente todo o trabalho que ele já desenvolve há tempos, relacionados ao movimento, a importância do movimento para o desenvolvimento de crianças e de adolescentes. E aí falei assim, gente, eu acho que preciso conversar com o Fernando, porque nas minhas pesquisas e na minha interação sobre o que está acontecendo no mundo, eu encontrei muita informação a respeito da importância de se olhar o movimento, o exercício, a movimentação, a atividade das crianças e dos jovens dentro de casa. O fato da gente estar dentro de casa não impede que a gente faça um exercício direcionado. Que eu não estou falando aqui da brincadeira, a brincadeira livre, sem direcionamento. Ela acontece, ela é natural, mas o que eu estou falando aqui é da importância de olhar o movimento com intenção. Por que que eu encontrei assuntos sobre esse, né, em tudo que eu estou lendo? Porque o medo dos pesquisadores, dos especialistas em saúde, nos educadores, é que as crianças vivam um segundo problema pós-Covid, que é o problema da obesidade e do desenvolvimento de doenças crônicas em virtude desse aprisionamento. Porque a gente acha que a atividade só pode ser realizada fora do ambiente da casa. A gente não está acostumado em usar a casa, né, Fernando, como um ambiente para se desenvolver. Sim. Mas o Fernando, ele vai contar um pouco para a gente do que é possível. E vocês podem seguir essa conversa acompanhando o Fernando lá no Coordenação Motora Infantil, porque ele está dando muitas dicas para a gente, né, poder fazer durante esses tempos com os filhotes em casa. Então, mais uma vez, Fernando, boa noite. Por favor, se apresente e em seguida da apresentação você já pode começar falando assim, por que que o movimento, né, é importante na vida de crianças e jovens? Tá, beleza. Bom, então, pessoal, boa noite. Como ela já disse, eu sou o Fernando Provetti, sou o criador do Instagram Coordenação Motora Infantil, que é um Instagram, como já diz o nome, é para desenvolvimento da coordenação motora das crianças, né? É um Instagram, a base dele é de dicas de atividades para você fazer ou com seu aluno, ou com seu paciente, ou com seu filho, né? Então, é um Instagram repleto de dicas de atividade. Hoje é um Instagram que tem mais de 90 mil seguidores, justamente porque é um Instagram que ensina a fazer aquilo que muitas vezes a gente não sabe fazer, né? Eu vou só fechar aqui um pouquinho, porque o meu vizinho, que é meu aluno, tá brincando aqui fora, e aí tá um pouco de barulho. Eu já até postei ele hoje, inclusive. Mas, além do Instagram, né, também desenvolvo um trabalho na Let's Grow, que é uma academia para bebês de 6 meses a 4 anos de idade. Porque muitas vezes a gente esquece que os bebezinhos também precisam do estímulo, né? Talvez até mais do que as crianças um pouco mais velhas, porque eles estão chegando agora. Bom, eu sou especialista em neurociência e educação. Também sou especialista, eu acho que você não sabia, em obesidade e emagrecimento. É uma especialização que eu fiz alguns anos atrás. Então, por muito tempo eu trabalhei com obesidade infantil, justamente levando o gasto energético para a criança de uma forma lúdica. Porque ainda tem esse problema, né? A maneira de se trabalhar com uma criança, o gasto energético, não deve ser a mesma maneira que se trabalha com um adulto, né? Ou com um adolescente, pelo menos. Porque a criança, ela exige a ludicidade, ela exige uma brincadeira no meio do exercício, porque senão deixa de ser legal, né? Inclusive, quando as pessoas me perguntam, principalmente nos cursos que eu dou,
qual é a melhor atividade para a criança? Eu sempre respondo, é aquela que ela vai querer voltar na próxima aula. Né? Ótimo, Então, legal. não adianta você querer colocar a criança para fazer hipismo porque você acha cavalo incrível, se a criança não gosta de cavalo. Entendeu? Às vezes uma atividade que você acha super boba é aquela atividade que a criança vai continuar fazendo. E o mesmo serve para a obesidade infantil, o mesmo serve para o adulto. Ah, mas qual é a atividade que mais gasta energia? É spinning? É aquela que você vai continuar fazendo. Né? É aquela que você não vai desistir. Então é aquela que te dá mais prazer. Né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, existem dois fatores que me preocupam muito nesse período de pandemia. Né? Nós estamos aí já no 4º mês, mais ou menos, de crianças presas dentro de casa. Nossa Senhora, hein? Agora, um pouco mais, saindo um pouco mais, ou brincando no play do prédio, eu tenho visto, né, algumas crianças brincando no condomínio com outras crianças, mas ainda assim, muito distante daquilo que é a realidade, né, do nosso dia a dia. E tem duas coisas que me preocupam. A primeira delas, obviamente, é o que vai acontecer após essa pandemia, pensando em obesidade infantil mesmo, e todas as comorbidades que a obesidade pode trazer, né? E aí a gente fala aí depois, mas doenças cardiovasculares, diabetes, e por aí vai, tudo isso que a obesidade traz, né? E principalmente, assim, fazendo uma analogia bem boba, mas se a gente comparar o ser humano com o animal, a gente vai ter ali no animal duas fases, né? A fase de filhote e a fase de adulto. O que significa um animal ser um filhote? Significa um momento que ele está aprendendo, que ele está se desenvolvendo, tanto quanto corpo físico, quanto desenvolvendo o mesmo aprendizado. A gente vê que... Virou sua tela. A gente vê que os filhotes, que as mães dos filhotes ensinam a voar, a caçar, a comer. Os animais domésticos a gente ensina a fazer xixi e cocô no lugar certo. Então, isso tudo acontece o quê? Na fase de filhote. E se a gente for trazer isso para o ser humano, essa fase importante de aprendizado, de desenvolvimento, de desenvolvimento tanto físico quanto motor, físico pensando em estruturas, também acontece na fase que seríamos filhotes, ou seja, infância. Né? O ser humano ele ainda se divide um pouco mais em primeira infância, segunda infância, adolescência, até chegar na fase adulta. Mas esse momento ele é um momento muito importante para o que essa criança vai ser no futuro. E aí, se a gente pensa em obesidade infantil, a grande probabilidade de uma criança com obesidade infantil se tornar um adolescente obeso e um adulto obeso é muito grande. Né? E crianças que não têm um estímulo do desenvolvimento na primeira infância já, e aí entra Let's Grow, né? um desenvolvimento desde o início, desde a base, essa criança, possivelmente, ela vai ter atrasos nos marcos dela. Porque o que a gente vê são pais muito preocupados com apenas um aspecto e deixando todos os outros de lado. Né? E quando a gente pensa em psicomotricidade, que é o estudo do homem, do corpo em movimento, ou, na verdade, quando a gente pensa em desenvolvimento humano, desenvolvimento do ser humano, a gente tem que colocar 3 aspectos que são muito importantes, que é o movimento, a cognição e o afeto. Esses 3, eles precisam estar de mãos dadas o tempo inteiro. E o que acontece, que é um grande problema, é que as pessoas tentam criar uma hierarquia nesses 3. E não existe hierarquia. As pessoas sempre colocam lá primeiro a cognição e depois aí vai depender, né? Se vai ser afeto, vai ser movimento, o que é mais importante. Mas jamais se preocuparia primeiramente com o desenvolvimento motor de uma criança à frente de um desenvolvimento cognitivo, por exemplo. Né? E não tem como separar esses 3. Depende então, repete para quem 100% chegou agora esses 3. Movimento, o desenvolvimento motor, o cognitivo e o afetivo. Tá. Né? E você está dizendo para a gente, então, que eles não funcionam, eles funcionam separados, mas quando eles estão integrados, a potencialidade é muito maior, é isso? Porque, na verdade, dentro do nosso cérebro, eles trabalham de maneira conectada. O nosso cérebro, ele não trabalha de maneiras isoladas, né? Tudo está conectado ali dentro, tudo depende de uma coisa. Então, por exemplo, quando a gente pensa em alfabetização, antes do período de alfabetização, é muito importante que a criança tenha um estímulo e um desenvolvimento psicomotor bem amplo. Então, por exemplo, uma criança que não tem contato com objetos pequenos,
das mais variadas formas. Por exemplo, como eu indico lá no meu Instagram, atividades para trabalhar motricidade fina, movimento de pinça. A criança que não tem esse estímulo manual, essa destreza manual bem apurada, ela vai ter dificuldade na hora de quê? De pegar um lápis, de pegar uma caneta. E isso atrapalha ela no desenvolvimento, na alfabetização. Então, não existe uma hierarquia, mas existe uma fase. As fases devem ser respeitadas. Então, para você chegar na fala ou na grafia, é muito importante que você primeiro estimule o amplo, para depois ir para o fino, para depois ir para a fala e depois a escrita. Né? Não adianta você querer ensinar a escrita se a criança não tiver uma noção corporal, até mesmo para postura, porque isso influencia. A gente vê crianças com atraso na alfabetização, e aí você vai ver, não está lá na ponta do lápis, está aqui atrás, na maneira em que ela consegue portar o próprio corpo. Então, muito antes de pensar no desenvolvimento de alfabetização, a gente tem que ir lá atrás. Né? E é por isso que é tão importante o estímulo precoce. E quando a gente fala precoce, a gente não fala... Não significa que é antes da hora. É o estímulo começar cedo, mas seguindo as fases do desenvolvimento. E aí, se a gente pensa, por exemplo, no primeiro ano de vida, acontecem diversos marcos do desenvolvimento. A criança, primeiro, ela vai ter estabilização cervical, para depois ela conseguir rolar, e depois ela vai sentar, e depois ela vai ficar em pé, e depois ela vai caminhar. Tudo isso num período de 12 meses. Se a gente pensa que na quarentena já são 4 dentro de casa sem o estímulo correto, olha quantos marcos podem estar se passando. Né? A gente pensar em desenvolvimento sensorial, que é o estímulo dos sentidos, que é a base do nosso movimento, né? Porque a nossa execução motora, né, depende de uma entrada sensorial. Então, a gente só executa um movimento após uma entrada sensorial, que seja algo que você ouviu, algo quente que você tocou e precisa tirar a mão. Então, o nosso planejamento motor que é feito dentro do cérebro, ele é feito através de uma entrada sensorial e uma saída motora. E aí, se essa criança não tem o estímulo sensorial bem feito, ela vai ter um pouco de dificuldade lá na frente, vai ter restrição alimentar e por aí vai. Olha como tudo está conectado. Tudo está conectado. Eu já tudo está conectado. Tá aqui, o meu caderno está aqui. Você falou tanta coisa boa. Vai anotando, porque são coisas... É a base, né? A neurociência é a base do desenvolvimento. E quando a gente pensa naqueles 3 aspectos que eu estava falando, o movimento é muito claro para todo mundo, né? Movimentar, né? Mexer o corpo. Quando a gente pensa em afetividade, a gente está colocando ali, a afetividade é aquilo que te toca, é aquilo que afeta a pessoa. Então, sabe aquela lembrança, provavelmente você deve ter uma lembrança de uma professora lá do primário que você teve, significa que ela te afetou, né? Ela criou uma conexão com você e você lembra por quê? Porque quando ela te afetou, foi em algum momento de emoção. E essa emoção, ela pode ser de 5 maneiras diferentes. Pode ser alegria, mas também pode ser tristeza, nojo, raiva, medo. São aquelas do filme... Divertidamente. Divertidamente. Então, quando a pessoa te afeta nessas emoções, ali no sistema límbico dentro do nosso cérebro, que é o responsável pelas emoções, aquilo fica marcado. E é isso que vai te fazer lembrar lá no futuro daquela pessoa. Então, é muito importante que a gente afete os nossos alunos, os nossos filhos, os nossos pacientes. Por quê? Porque a emoção, a afetividade, ela é a mola propulsora do desenvolvimento. Então, não tem como separar essas coisas. O desenvolvimento e a afetividade tem que estar o tempo todo conectado. Como que você vai fazer uma criança executar uma tarefa que você queira, seja ela motora ou cognitiva, mas principalmente vamos falar de motora, que é a minha praia. Se você quer que a criança execute uma tarefa que seja fazer um gol, se aquilo não tocar ela de alguma maneira, não foi emocionante para ela, vamos colocar essa palavra emocionante, por que ela vai fazer? Então, não tem como a gente separar o movimento do cognição, do afeto, concorda? Agora, essa criança, aí, a gente, quando pensa em cognição, o que a gente pensa? Aprender inglês, a alfabetização e estudar, né? E a cognição, ela é muito mais ampla do que isso. Então, quando essa criança ela vai pegar essa bola e ela vai chutar pro gol, ela precisa ter várias coisas, né? Ela precisa ter concentração, ela vai ter que ter atenção, ela vai ter que ter foco. E tudo isso é cognição. Então, não tem como separar os 3. Tudo tem que ser trabalhado
ao mesmo tempo, né? E aí, quando a gente pensa em funções cognitivas, funções executivas, a gente vai ter aí memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, controle inibitório. Então, o controle inibitório é aquela capacidade de você estar aqui concentrando e você ter atenção difusa, você tá fazendo uma atividade, sei lá, de para casa e tá escutando um barulho e você não se dispersar por causa desse barulho. E tudo isso, a prática de atividade física traz para você. Né? Quando você Por pratica exemplo, a esporte. brincadeira de estátua, quando a criança brinca Sim, pequenininha de estátua, ela está trabalhando o controle inibitório, não é? sim, tudo trabalha muita coisa. Ela trabalha a noção corporal, tudo trabalha muita coisa. Tempo de reação, porque a estátua tem a hora certa de parar, tomada de decisão, enfim, são vários aspectos, né? Então, quando a gente pensa em corpo, em desenvolvimento, corpo porque o corpo é uma matéria, mas quando a gente pensa no corpo com um cérebro que funciona, que tem inteligência, que é o que nos difere dos animais, a gente tem que pensar sempre em afeto, cognição e movimento. Né? E aí, o que a gente está vendo agora? Um monte de pais dentro de casa que querem que o filho desenvolva, estão ali muito preocupados com a escola, porque a escola é obrigatório e o pai não quer jamais que a criança perca a fase de alfabetização e todas as outras fases, e o pai tem aquela preocupação, mas esquece o restante. Né? Então, uma criança que não brinca, ela não vai se desenvolver plenamente. Né? Aí a gente vê crianças que estão sobrecarregadas de estímulos cognitivos, porque a criança está tendo aula de inglês, a aula da escola que é online, e aquilo ali é puxado muitas vezes para ela, porque é uma novidade. Se para a gente que é adulto é difícil, imagina para a criança. E o tempo que ela tem livre não está sendo usada da maneira correta, porque no dia a dia ela vai descer para o prédio, ela vai para o parque, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora o que ela faz? Ela fica dentro de casa. E aí você falou aquela hora sobre as brincadeiras livres. As brincadeiras livres, elas são muito importantes, associadas às brincadeiras dirigidas, às brincadeiras estruturadas. Perfeito. E aí que entra o grande problema, porque a mãe é advogada, o pai é engenheiro, ou quem quer que seja, não sabe fazer isso. Não sabe o que tem que ser oferecido para cada fase do desenvolvimento. Exatamente. Cada faixa etária tem o seu objetivo. Tanto que a Let's Grow, nós temos 5 níveis e cada nível é trabalhado aquilo que é esperado que a criança faça naquela faixa etária. Então, por exemplo, num nível que é de 18 meses a 2 anos, a gente sabe que é esperado que nessa faixa etária, ali até os 2 anos, 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, a criança salte com os 2 pés. Então, a gente começa a fazer esse trabalho no momento em que a criança precisa saltar com os 2 pés. E aí, no outro nível, a gente vai trabalhar salto com mais altura ou salto de um pé só, porque chegou o momento. Mas o pai e a mãe não sabem disso. O pai e a mãe não sabem como oferecer esse tipo de estrutura. Então, é muito importante que os pais busquem por profissionais. Seja buscar por um Instagram, por exemplo, como o meu, para imitar uma atividade, fazer em casa, ou que busque profissionais que estejam fazendo atendimento ou domiciliar ou online, né? De alguma maneira, que seja através da música, que seja através do esporte, que seja através, né, do que quer que seja, mas que movimente essa criança. Nossa, que ótimo. Você falou assim, um tanto de coisa e eu fui anotando. O negócio é que a minha cabeça, ela vai. E aí eu saio falando, não sei se as pessoas estão conseguindo acompanhar. Faz todo sentido, porque assim como o nosso cérebro funciona interligado, né, o seu acabou de mostrar como que tudo está interligado, né? E eu achei muito legal, vou voltar lá no início, quando você falou da questão, você falou do afeto, e lá no início você falou assim, qual que é a melhor atividade? É aquela que te faz voltar, ou seja, aquela que te afeta, não é verdade? Pronto. Aquela que atinge o seu sistema límbico. E aí, Exatamente. Isso é muito legal, porque na construção da Waze, que é a minha empresa, por isso que a gente, essa que está aqui atrás, ó, a gente tinha muito essa discussão. Nós passávamos situações do tipo, a família procurava, escolhendo a atividade que queria que a criança fizesse. Esse é o movimento inicial, tá certo, né? Mas você precisa deixar que o seu filho seja afetado por aquela atividade para que faça sentido ele voltar.
Então, ter uma gama de atividades para que você conheça, que você possa ofertar, Sim, é algo muito interessante também. E você sim, deixar realmente o seu filho mostrar, né, o que é que está interessante para ele. E não ficar insistindo, porque a gente via demais, Fernando, assim. Ah, o meu filho, eu contratei aula de, sei lá, de violão para o meu filho. Ele fez 2 meses, comprei o violão, ele não quer mais. E aí ficava uma situação complicada, porque a família fechava um pacote de 1 ano, por exemplo, ou a criança queria do violão e para bateria. A gente sabe que criança pequena, né, e adolescente, até certa idade, eles ainda não sabem o que querem. Então, eles têm que explorar. Diga o que e você isso é ia muito falar. importante, assim, é porque se as pessoas me perguntam assim, Fernando, o que você acha que eu devo fazer? Eu sugiro, faça um rodízio, faça de tudo. Porque quanto mais essa criança experimenta diversas coisas, mais preparada ela estará pensando em corpo para quando ela escolher o dela. Então, se essa criança Isso. passa um pouquinho pelo futebol, um pouquinho pela natação, um pouquinho pela dança, um pouquinho por tudo, ela vai construindo um corpo bem estruturado em relação a habilidades motoras para na hora que ela conseguir ou quiser escolher o próprio esporte. Então, ela já aprendeu a chutar, ela já aprendeu a correr, ela já aprendeu a saltar, ela já aprendeu a lançar, ela já aprendeu a rastejar. As filhas da Edna, por exemplo, hoje assim, eu já não tenho contato com ela há um tempo, pessoalmente, somente por redes sociais, mas elas fizeram comigo um período de desenvolvimento motor. E qual é a sacada do desenvolvimento motor ou da iniciação esportiva? Ele é um aglomerado de atividades. Então a gente trabalha todas essas habilidades motoras e eu, dentro do meu trabalho, ainda trabalho os aspectos psicomotores, que é lateralidade, noção espacial, noção corporal, para quando ela virar para mim e falar, Fernando, agora a gente vai encerrar com as aulas, porque agora eu vou colocar ela, sei lá, no balé. Ela chega no balé com o corpo pronto. Então você vai comparar a filha dela com uma outra filha que não teve essa base, não tem comparação. Verdade. Não Fica tem muito claro. comparação. E outra, lá na Let's Grow, porque aí fala assim, mas faz rodízio. Então você vai ficar só um pouquinho na Let's Grow. Não é isso. Porque como foi eu que criei a metodologia, eu trouxe isso para mim. Então, a Let's Grow, ela tem um rodízio de atividades. Então, para cada faixa etária, a gente tem os temas daquela faixa etária, né? Como eu falei. E aí, a Uhum. gente vai rodando entre esses temas. Então, cada aula é um tema diferente. Então, cada Entendi. aula que a pessoa vai para Let's Grow é um estímulo diferente, é uma aula diferente, é um material diferenciado. Então, aquilo faz com que a criança experimente muitas coisas, para quando ela sair da Let's Grow aos 4 anos de idade, ela esteja pronta para entrar, por exemplo, no curso básico do Minas, que é a partir dos 4, ela já tem um corpo estruturado, ela já tem as habilidades motoras bem desenvolvidas. Aí, ó, o Tomás colocou aí, Let's Grow BH, é o Ah, tá. Instagram da Ótimo. Eu academia. tinha colocado isso. São 2 unidades, uma no Vila da Serra e outra no Castelo, tá? Castelo. Então, para quem quiser, tem para os dois lados. E é muito legal, porque a É gente faz super desde legal. estímulo da criança, um bebezinho. Você imagina um bebê de 11 meses enfiando a mão numa bacia de macarrão colorido, e na próxima aula a gente vai estimular o engatinhado, numa próxima aula ele ficar em pezinho, aí na outra a gente faz um estímulo sensorial olfativo e gustativo, onde a criança vai explorar várias ervas diferentes, então salsinha, cebolinha, coentro e por aí vai. Então, isso é muito variado. E é o que eu estava falando, a criança Ótimo. que ela vai tendo todos os estímulos que ela precisa. E lembrando que na Let's Grow a gente também trabalha com os 3 aspectos: cognição, afeto e movimento. Porque eu não abro mão de ter esses 3 aspectos sendo trabalhado em todas as aulas. Então, assim, é um espaço muito completo. Muito legal. Eu tenho lido muito a respeito da importância do movimento e acabei entrando também na seara da questão do brincar, da questão do brincar orientado e da atividade física em si, né? E o que eu tenho pesquisado está me mostrando o seguinte, que esse estímulo precoce que você disse muito bem aí, acontecia antigamente de uma maneira natural, porque explorar o espaço, né, não se restringia apenas ao apartamento, à casa. Existia um mundo Sim, lá fora que era acessado com muita facilidade e o sim. subir em árvore, descer de árvore, né? Fugir, correr de carro. Você jogava bola no intervalo entre 2 sinais. Né? Olha o tanto de habilidade que você desenvolve, né? O controle de Sim. vitória era maravilhoso. E Não, e por aí, exemplo, nessa época não era necessário esse tipo de estímulo de desenvolvimento sim, motor, que eu ofereço sim, hoje, por exemplo, não era necessário. exatamente. Nós estamos Tanto que falando de uma é uma realidade área de nova. hoje. Sim. Claro, E e nós estamos chegando na necessária. terceira.
porque a gente teve a nossa fase, né, nós e pessoas mais velhas do que nós, de rua, e hoje nós temos a nova realidade, que é brincar dentro do prédio, e é muito importante também saber diferenciar classe média e classe média alta da classe mais baixa, porque essa classe mais baixa, se tem uma coisa boa, né, é que eles ainda têm esse estímulo, não se compara uma criança de renda mais baixa com uma de renda mais alta, porque essa aqui certamente vai estar muito mais desenvolvida motoramente falando, né? Mesmo não tendo aula de futebol, de balé, de todas as coisas, mas... E agora a gente está entrando para a terceira realidade, que é quarentena. Exatamente. Porque isso que a gente está vivenciando agora de não poder sair nem de dentro de casa é muito novo. Muito É novo, algo que a gente não sabe, e é uma coisa que eu fiquei pensando muito nisso hoje, por coincidência, o que esse período sem estímulo que está acontecendo agora, que já são 4 meses, que é muito tempo, e a gente não sabe se vai ficar muito tempo ainda, o que isso vai trazer de prejuízo lá na frente? A gente não sabe. Exatamente. Por isso que a gente está aqui conversando para pensar daqui 10 anos. Exatamente. E o que a gente pode fazer agora para remediar, para cuidar, porque a gente sabe da importância dessa questão do movimento. E completando o que eu estava falando, então, assim, é importante essa questão do estímulo precoce, a brincadeira lúdica, a brincadeira orientada e a brincadeira livre são importantes, mas o que eu tenho lido é de como que a atividade física, né, com intenção de treinamento, como que ela tem sido olhada de uma maneira especial por muitos pesquisadores, dizendo do quanto que ela pode completar a formação integral do ser, porque ela tira a criança ou adolescente do lugar de não é um treino, mas uma atividade física exploratória para uma atividade de treinamento que ela entra numa profundidade, complexidade de movimento e de resiliência e de resistência e de concentração que é alto nível. Então, eles estão fazendo pesquisa assim com atletas já de elite e os abaixo deles também, de como que eles desempenham e desenvolvem questões cognitivas muito além de pessoas que apenas... Né, porque é o que eu te falei, quando você falou de resiliência, de não sei quais foram os outros exemplos que você deu, isso tudo está relacionado à atividade física, à concentração. E eu não vou lembrar o estudo nem nada, eu lembro quando eu estava fazendo pós em neurociência, uma professora falou com a gente que a criança que pratica atividade física ou desenvolvimento desde cedo, ela vai ter mais facilidade lá na frente na hora de fazer uma prova, uma entrevista de emprego, uma prova para concurso público. Então, os pais matam a criança de estímulo cognitivo, de estímulo de Kumon. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim, porque eu realmente não conheço, mas é Kumon, é inglês, é isso, é aquilo, e esquece do corpo. E às vezes todas elas que a gente fazia era o corpo. Assim, são todas importantes. Sim, com certeza. Família, o que acontece, saiba medir e saiba explorar exatamente. Tudo. Exatamente. É aquela coisa, né? Quando a criança entra na escola, a escola, quando ela é pequenininha, ela ainda explora mais o corpo, tudo. Quando a criança faz, assim, 6 anos, ela fica tanto tempo sentada na carteira que é muito nítido que toda a importância que a escola dá fica nessa região aqui. E o cérebro tem assim, 2 lados. A escola só preocupa com um lado do cérebro também. É como se a criança entrasse inteira, aí a hora que ela senta na carteira, ela já divide da barriga para baixo. E depois ainda vai para o outro lado. Ou seja, cadê aquele ser integral que é o que realmente vai mostrar toda a sua capacidade, né? Os pais não podem se deixar enganar, vamos dizer assim, por esse discurso de que a questão cognitiva ela é a mais importante. O Fernando começou falando nessa live que não tem mais importante. Todas são importantes, todas. Não tem hierarquia. Se você não tem, se você trabalha as 3, eu tenho certeza, o Fernando pode comprovar, que a capacidade de aumentar o potencial de todas elas juntas é muito maior. E aí, olha só, a Lenilda Azevedo, por coincidência, comentou agora, por isso a importância da educação física na escola, na educação infantil. E aí, não faz sentido, porque assim, você falou até os 6 anos, e o que a gente percebe é que na escola, até os 6 anos, o corpo é muito trabalhado, porque a psicomotricidade... uma área de estudo é muito usada e a criança ela aprende tudo através do corpo ali, né? Isso. E aí quando passa dos 6 anos, infelizmente,
entra a questão do vestibular, já desde lá de cedo. E as escolas querem resultado. A escola quer resultado. A escola não está preocupada com o profissional que essa criança vai ser. Ela quer resultado, porque é isso que vende, é isso que faz ela ser mais cara, é isso que dá lucro para ela. Claro que a gente está falando de uma maneira generalizada. Sim, Só claro. que se eles colocassem mais movimento nessa sala de aula, talvez o resultado lá na frente seria muito melhor. Mas será que vendia? Será que você, mãe, compraria? Porque quantos anos que isso é regra, né? Os nossos avós estudavam em sala de aula sentado. Aliás, era muito pior. Hoje já se traz ainda uma alteração de sala, aquela aula menos quadro, né? Hoje tem mais movimentação. Eu acho que a tendência é isso mudar. Mas é muito pouco ainda, porque infelizmente... São 15 anos de sala de aula e os meus 15 anos, desde o primeiro ano até o último ano de sala de aula, essa é a minha experiência. O movimento acontecia no recreio e na aula de educação física. E esse movimento era diminuído à medida que a criança ia crescendo. E olha como que é interessante. Nós dois falamos aqui de habilidades que são as habilidades do futuro, né? Não é o futuro que vai vir, não. Já está acontecendo. Hoje, as empresas, muitas delas já não contratam baseada no seu currículo, graduação, pós-graduação. O que a empresa quer, ela saber que pessoa que está chegando ali. Google, Apple, IBM e tantas outras dessas que valem bilhões, elas já declararam. Elas querem muito mais, por exemplo, uma pessoa que tem a capacidade de se relacionar, de ser criativo, de ter resiliência, de ter concentração, de inovar, do que uma pessoa que seja só CDF e saiba a questão técnica. Ela quer o técnico, mas se o técnico vier sem esse conjunto de habilidades, ele não vale. Olha a importância do que o Fernando está falando aí. Isso é construído agora, na infância. E assim, a Let's Grow é muito claro para a gente que para se trabalhar na Let's Grow, o primeiro aspecto observado é a pessoa. E nem estou falando de pessoa com habilidades cognitivas ou habilidades como é que chama a palavra, gente? Ou de criar algo rápido, me fugiu a palavra. Mas a gente olha qual é a afetividade dessa pessoa. O quanto essa pessoa vai afetar os nossos alunos e os seus pais. Né? A Renatinha, que é mãe de uma aluna nossa, apareceu aqui, eu vi ela falando que os filhos dela estão lá desde 6 meses. E assim, tanto eu quanto o Tomás, que somos os professores lá, e eu já dei aula para os filhos dela, e agora é o Tomás, a gente tem um carinho pelos filhos dela muito grande, e a gente sente que é recíproco, e a gente sente que a família dela tem um carinho especial para Let's Grow. E isso pra gente é o mais importante. É o que eu sempre bato lá, a gente tem que afetar as pessoas. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas se sintam em casa, que elas amem aquele lugar, assim como a gente ama elas estarem lá, sabe? E isso faz toda a diferença. Mas afeto, a gente só trabalha com afeto. Ó, ela e a Renatinha é exemplo. Renatinha, espero que eu esteja falando verdade, que você comprove o que eu estou falando. Mas é muito importante, a criança ela tem que... As emoções da criança são muito importantes, né? E a gente trabalha dentro desse aspecto afetivo a socialização, né? O social da criança, a convivência, a hierarquia, hierarquia de saber quem que toma as decisões, quem que obedece às decisões, e que mesmo ela sendo o reizinho de casa, aqui ela tem que dividir a vez com outras crianças, e não é porque ela quer ser a primeira da fila que ela vai ser a primeira da fila, e por aí vai. Tudo isso tá dentro de afetividade, né? Então, regra, cultura. A gente lá na Let's Grow já teve aluno do Japão, já teve aluno da Colômbia, já tivemos alunos de outros países, e a gente tenta, dentro do que a gente consegue, até porque a gente não conhece tão bem, respeitar a cultura do outro também. Até mesmo a cultura dos pais que chegam e falam, olha, lá em casa a gente é muito... Fugiu a palavra agora. Tomás, às vezes você lembrei que eu falei aquela vez, nós somos muito permissivos. A outra fala, lá em casa a gente faz isso, faz aquilo. E a gente muito tem uma gama de crianças com criações diferentes, pessoas com muito dinheiro, com menos dinheiro, com todos os tipos. Então a gente tem que ter esse controle também, de que a gente não chega lá e põe ordem. A gente respeita a vida de cada um e cada um entende qual é a nossa metodologia. Isso vai dar certo. E isso tem que ser feito em todos os parâmetros, em todas as opções de atividade.
seja escolinha, seja academia, seja aula de natação, seja musicalização, tudo isso tem que estar presente em todos os lugares, porque senão a criança lá na frente falta uma pecinha. Né? Falta uma pecinha. Agora, Ô, lá Fernando, no início eu falei assim... Pode falar. É porque lá atrás eu falei que duas coisas me preocupavam. Uma delas era o desenvolvimento e o outro é o resultado disso tudo, que é algo que preocupa, que você comentou lá no início, que é uma possível pandemia de obesidade infantil. Porque o que acontece? A rotina dessa criança mudou. É muito claro para todo mundo que o que engorda? Comer e não fazer exercício. Ok. Mas existem outras coisas, outras coisas que vão levar para uma possível obesidade. Outras atitudes, por exemplo. Olha para você ver como é que do micro para o macro. Vamos supor, eu sou pai, eu tenho meu filho, eu estou aqui trabalhando de home office, a gente já fez as tarefas da escola, ele brincou um pouquinho, toma meu tablet. Né? Então vai ficar aí com o tablet. Não, eu ia te A perguntar primeira isso coisa que a gente agora. pensa vai ficar sentado no sofá mexendo no tablet, isso é sedentarismo, vai engordar porque não está movimentando. Isso é óbvio, mas isso todo mundo sabe. Isso todo mundo sabe e estão fazendo com culpa, mas estão fazendo. Só que o que a gente não sabe é que, por exemplo, a tela azul, que é a tela do tablet, do celular e tal, isso modifica o sono da criança. A criança ela vai ter mais dificuldade de dormir. Quando a criança tem dificuldade de dormir, ou tem alteração no sono, o que tem de alteração? Hormônio leptina e grelina, que são hormônios da saciedade e da fome. Então, aquele celular que você entregou para o seu filho vai fazer com que ele durma menos, e ele dormir menos, ele vai ter uma alteração de leptina e de grelina, e ele vai fazer o que no dia seguinte? Comer mais. Só que ele comeu mais sentado no sofá com o tablet e virou um ciclo vicioso. E vai rodando. E ela vai comer mais, e vai gastar menos, e vai dormir menos. Eu tenho um paciente de 7 anos que engordou 3 a 4 quilos nessa quarentena. Olha isso. É real. É real, assim. Na verdade, a gente não pode pôr a culpa na quarentena, porque a obesidade infantil já está vindo há bastante tempo. Infelizmente, chegou uma bomba no momento em que isso já estava acontecendo. Né? A gente não pode jogar culpa na quarentena, mas a quarentena ela está potencializando. A quarentena ela vai adiantar esse processo de obesidade infantil. E aí, se a gente pensa que o país que está com o maior pico de pandemia, etc., é os Estados Unidos, que é o país que tem mais obesidade, aí a gente sabe, já vê o quanto isso é preocupante. E o acesso à tecnologia nos Estados Unidos é muito maior do que aqui no Brasil. Né? Lá todo mundo tem um tablet, todo mundo tem brinquedos eletrônicos. Então, essa pandemia de obesidade que vai acontecer depois vai ser muito maior. Né? E isso é muito preocupante. Então, tem que pôr a criança para estimular. Eu vou voltar nesse assunto, mas a Renata escreveu assim, ó, deve-se ter uma mudança no pensamento e comportamento para a importância das habilidades motoras, sociais e emocionais das crianças. Eu imagino que ela esteja falando em relação à questão da escola, né? Ela está dizendo assim, que muitas vezes a pressão dos pais faz com que a escola dê um olhar só para o cognitivo. Eu acho que sim, os pais são parte importante dessa comunidade escolar, mas a escola é o legitimador de discurso. Claro, então, óbvio. acho que tem que partir da escola também, né? Pai não tem que saber isso. Na questão da... pai não tem que saber isso. Olha, agora... Exatamente. Agora a gente vai dar foco também para a questão motora, para a questão social, para a questão socioemocional, porque as escolas agora têm que trabalhar... Infelizmente, também existe um... E sabe o que eu estou vendo muito, Fernando? Desculpa. Eu estou vendo muito assim, as escolas com foco em trabalhar a BNCC, e aí elas estão fazendo, tipo assim, aulas da BNCC. Ou então o livro didático vem com o selo BNCC. Mas habilidade socioemocional, competência socioemocional, elas são trabalhadas com atividades que fomentem elas. Então, assim, eu trabalho resiliência em alguma atividade que me exija resiliência, né? Numa atividade real.
Claro que tem Sim. habilidades que acontecem no trabalho em grupo, que acontecem, sim, numa sala fechada, mas, assim, a maioria delas são interrelacionais e elas precisam ser estimuladas dentro de uma situação real. Então, tem E o pai que que também acontece? acreditando que, ah, minha escola trabalha socioemocional. Como? O que que acontece? É, outra coisa que me preocupa muito nesse período das crianças em casa é que a gente sabe que a criança ela aprende através da imitação, né? A criança Sim, ela precisa imitar, ela precisa observar. Então, a observação e a imitação é um dos principais fatores de aprendizado da criança. E essas crianças não estão tendo quem imitar, né? Por isso que, por exemplo, lá na Let's é, Grow, eu sempre volto na Let's Grow, porque a Let's Grow foi algo que eu montei, que eu criei, tudo em cima das teorias que eu acredito. Por isso que na Let's Grow a gente tem uma janela dentro de cada nível. Então é de 6 meses a 11. Por quê? Porque essa criança de 6, ela vai imitar a de 11. E essa de 11, que já sabe tudo agora desse nível, ela vai passar para um nível onde ela tem 11 e os outros já estão com quase 18. Então ela vai imitar esses 18. Então sempre é. quando há uma mudança de nível, ela chega crua, crua assim, para aquelas novas habilidades, já com um histórico de Uhum, aprendizado que facilita muito, que é perceptível também a diferença das uhum, crianças que chegam nesse nível e das que vieram do outro, né? Mas ela tem uhum. quem imitar. E é muito importante você imitar, mas também em determinadas idades é muito importante você ser imitado. Você ser Exatamente. imitado É é a muito zona bom de para o desenvolvimento ego da profissional, né? criança. A criança ela tem que imitar, mas ela também tem que ser imitada, porque senão ela só imita. Então é tanta coisa, é É tanta coisa, é verdade. tanta coisa. É E muita coisa envolvida, né? como exigir que um pai com doutorado em astrofísica saiba fazer isso? Não tem jeito. Né? Isso é Não, não é responsabilidade do dessa área. profissional, do professor, do educador, do Exatamente. profissional de educação física, do Exatamente. terapeuta. Somos nós que temos que saber todas essas informações para poder Essas passar. E minúcias, assim, é né? muito engraçado, porque quando nasce um filho, não nasce para o pai, não nasce um advogado. Quando nasce um filho, não nasce sei lá, um piloto. Mas as mães tendem a pensar que quando nasce um filho, nasce uma professora ou nasce uma educadora. Isso é instinto. As mães querem entender. Só que, infelizmente, tem coisas que as mães não sabem. Né? E aí, quando você vê um grupo de mães de WhatsApp, por exemplo, parece uma reunião de escola, de professores. Porque todo mundo ali quer dar uma opinião, que são opiniões válidas de experiências, mas estão falando de experiências individuais. Isso é muito perigoso. Porque a minha realidade não é igual à sua. Então, assim, eu acho lindo que, por exemplo, eu trabalho com autismo. As mães dos meus alunos, elas são um pouquinho de cada coisa, porque elas convivem comigo, com o terapeuta ocupacional, com o fonoaudiólogo, com o pediatra, então elas sabem um pouquinho de cada coisa, sabem muitas informações, mas elas não são um profissional da área. Então é muito importante que eles se É muito entreguem para que a diferente isso. gente. E a função do profissional é levar essa Confiar, né? informação para os pais. Exatamente. Exatamente. Chegou alguém aqui que falou das telas. Eu achei muito interessante o comentário. Foi assim, Das não telas. sei se eu vou achar, mas falou assim que alguns pais estão se escondendo atrás da pandemia para liberar as telas. Eu achei polêmico, por isso que eu trouxe. Sim, Então, sim, fala. vou falar aqui um pouquinho das telas da parte pedagógica e depois você complementa aí. O ponto é o seguinte: a tela realmente ela está sendo mais usada, né, durante a pandemia por muitas famílias. Aquelas que já usavam, estão usando mais do que já usavam. As que nunca usaram, estão experimentando usar. A gente sabe que a situação de home office é uma situação que exige certos momentos de concentração, que se tem você e seu marido trabalhando 8 horas e 2 filhos, quem está olhando? Então, a gente sabe que ela está sendo necessária. Não tem que sentir culpa. O que a gente precisa ter como medida? Você não vai deixar o seu filho o tempo todo nas telas, né? Você vai encontrar situações conversando com seu chefe, você e seu marido, dividindo, né, rotina, tentando. Isso você vai ter que fazer esse esforço, expondo a sua realidade para a família, mas você não tem que sentir culpa. Você tem que encontrar qualidade nessa oferta das telas também. Porque não é entregar e soltar. Na verdade, tudo para criança e para adolescente precisa ser orientado. E você é a referência, você é o exemplo.
Então, você vai buscar encontrar atividade, ou desenho, ou filme. Tem muita coisa Use a seu interessante se favor, estiver né? buscando atividade. Use a seu favor, né? Se estiver buscando atividade, música, se estiver buscando, quem sabe, uma aula de xadrez, se estiver buscando uma aula de dança, quem sabe tentar um balé, lá na plataforma da Waze, você pode encontrar. Lá tem a Let's Grow também. O que você não pode é entregar a tela na mão da criança e sair dali, Sim. né? Você precisa orientar. É, O problema é você cuidar da qualidade. Fala pra gente, Hernando, complementa aí. Então vamos lá. Como especialista em neurociência, o que eu falaria? Até os 2 anos de idade, proibido, não põe. Acabou. Não tem discussão a partir daí. Acabou e acabou, sabe? Assim, estamos falando de ciência. Não se pode, não se deve, e não faz bem. Tem tudo de ruim você entregar uma tela ou pôr a criança na televisão até os 2 anos de idade. Sabe aquele chocolate, aquele doce que nenhuma mãe dá até os 2 anos de idade? Porque tem certeza absoluta que não pode? A tela é o futuro chocolate. Porque hoje em dia é muito difícil você ver uma mãe para uma criança até 2 anos de idade. Porque ela já sabe que não pode. A tela é ainda novidade. Então, por exemplo, eu estava conversando com uma mãe e ela me falando sobre a minha filha, ela só come se estiver assistindo televisão. Senão ela não come, é aquela confusão. Aí eu falo, ok, só que agora ela já tem mais 2 anos. Mas se você faz isso, a qualidade da alimentação dela vai ser muito ruim. Ela vai ter lá na frente, a gente pensa numa criança de 1 ano, por exemplo, porque ela não está experimentando, ela não está aproveitando a sensação desse alimento. Então ela está comendo aqui, ó, sem ver o que ela está fazendo, ela não está explorando esse alimento. Lá na frente, quando ela já tiver uma idade que ela consegue recusar o alimento, entra a restrição alimentar. E aí, para você conseguir colocar esse alimento de novo, é uma luta. Então, assim, a tela, por diversos fatores, e vamos focar sono, desenvolvimento cognitivo, etc., a tela não deve ser dada até os 2 anos de idade. A partir dos 2 anos de idade, aí é o que eu falei, use a seu favor. Então, use. É claro que existem milhões de atividades para trabalhar, sei lá, motricidade fina sem usar uma tela. Mas a mãe não é pedagoga, a mãe não conhece a atividade, a mãe não tem habilidade manual para bolar aquela atividade. Toma, faça. Desde que seja cronometrado, programado, combinado, organizado, sempre naquele horário, o que quer que seja. Né? Então tem que saber usar a tela. A tela não foi feita para criança. Não foi. E assim deve permanecer. Só que é uma coisa que eu sempre falo. Eu, com os meus alunos, eu fico 30 minutos. O pai fica as outras 23 horas e meia. Então é muito difícil a gente virar para um pai e falar assim, não, não vai colocar. Peraí, então fica com meu filho enquanto isso. Né? Porque para mim é muito fácil. Exatamente. Eu consigo programar 24 horas de atividade para uma criança. Para mim. Né? Eu consigo. Agora, quem não tem essa habilidade, quem não é dessa área, quem trabalha com matemática, sei lá, um professor, um funcionário e não sabe fazer isso. Então, assim, não dá pra gente julgar, né? Realmente, eu acho que as pessoas estão aproveitando esse momento para facilitar um pouco as coisas para ela mesma, mas porque não tá fácil para ninguém, né? A gente dentro de casa, a gente não tá fácil, mas tem que fazer sabendo que vai causar um prejuízo. Não, tem que fazer sabendo que você vai fazer uma coisa errada e que isso vai ter um prejuízo lá na frente. Tá? Então faz assim, vai errar? Erra com convicção. Porque depois não adianta lá na frente assim, colocar a culpa na escola. Isso. Mas não adianta lá na frente colocar, mas o meu filho não consegue... Não, então peraí. Exatamente. Pode misturar as brincadeiras. Tem uma brincadeira que tá todo mundo fazendo agora, eu não postei ainda, que é você pega a tela do seu celular e aí você grava um videozinho que a tela vai mudando de cor. Azul, vermelho, roxo. E aí você, sei lá, pega uma folha e faz bolinhas da mesma cor. Então apareceu na tela vermelho, a criança põe a mão na bolinha vermelha. Azul, ela põe na bolinha azul. Então vai trabalhar noção temporal, tomada de decisão, vai trabalhar tanta coisa, associação de cores, pareamento. Então é uma atividade que está usando a tecnologia, está usando o corpo e aí não vai ser tão prejudicial, né? Eu não tô vendo para quem está assistindo a live aqui, nossa, exatamente, mas eu tô voltando aqui. Mas assim, para quem volta um pouquinho, vê o que você acha que você quer responder aí também. Eu vi uma pergunta da Edna, que acho que ela perguntou isso. até que limite de idade. Então, Edna,
eu não sei se você está perguntando 5 eu, anos? Fernando, ou Let's Grow. Porque eu, Responde Fernando, dos dois. eu, Fernando, trabalho até a idade que precisar. Por exemplo, criança neurotípica, desenvolvimento típico, que é crianças sem nenhum tipo de transtorno, normalmente é na primeira infância, 6, 7, 8 anos. Crianças com obesidade infantil, aí eu já chego ali até um pouco maior, mais velho, 12, 13. Agora, adolescentes que possuem algum transtorno, algum atraso no desenvolvimento, eu já trabalhei com 17, 18, porque aí eu faço um trabalho de desenvolvimento motor com essas crianças, adolescentes e tal. Agora, e já trabalhei, por exemplo, no Viva Down, que era adultos com síndrome de Down, mas como se fosse um monte de adolescente, era um lugar que eu amava trabalhar. E eu fazia esse trabalho também. Então, assim, eu não tenho uma idade limite, eu tenho uma necessidade. A criança que tiver necessidade no meu trabalho, eu vou. Na Let's Grow é até 4 anos de idade, mas a gente tem uma política inclusiva que crianças acima de 4 anos que tenham algum diagnóstico, a gente recebe. Então, a gente tem aluno lá com 8, com 7, porque aí a gente tenta ir na idade cognitiva, na idade corrigida. E quem está participando aqui da live, que estiver precisando saber, orientar e tirar sugestões de atividades para fazer com os filhos, porque está preocupada com essa questão do sedentarismo durante a pandemia, o Instagram do Fernando é excelente, coordenação _motora _infantil. E se quiser... Aproveita agora para seguir, gente. Entra lá para seguir. Isso, entra lá para seguir. E quem quiser alguma consultoria, conversa especializada sobre a questão do movimento, fala com o Fernando também, que eu acho que ele pode dar uma ajuda muito boa. Eu acho que o que eu quero que fique... Essa live voou, eu acho que faltam, sei lá, 5 minutos. Foi muito rápido. E assim, muito rápido. Olha só, foi impressionante. Mas o que eu queria deixar de recado é que a gente aqui, através da Waze, a gente quer promover a ideia, o sucesso da criança no seu bem-estar ainda durante esse tempo de pandemia. Não vamos esquecer da integralidade do sujeito nestes tempos. Não é porque está difícil, porque não pode sair de casa, que um tanto de coisa tem que ser esquecida, né? Não é entregar a tela sem qualidade, não é ligar a televisão e esquecer da criança. A gente sabe que está difícil para todo mundo, imagina para as crianças, né? Imagina para eles que usam o corpo para conhecer o mundo. Eles precisam de você, Exatamente. pai, mãe, quem responsável, para poder trazer esse mundo que está lá fora para dentro. Como que vocês vão fazer isso? Procurando um profissional que podem ajudar vocês, tá? Então, assim, não se deixem iludir que é só isso também. Existe um mundo de possibilidades, né, Fernando? Tá, assim, e essa coisa de procurem um profissional, mas é procurar de verdade, tá, gente? Porque não todo mundo... Essa área de estudo de desenvolvimento motor é uma área que é muito subestimada no curso de educação física. As pessoas ficam muito preocupadas com fitness e musculação. Você perguntar qual que é o músculo que tem aqui, todo mundo sabe te falar. Agora, quando você vai trabalhar com desenvolvimento, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, minha Bíblia, ó, a grossura. Isso aqui é tudo sobre desenvolvimento infantil, sobre desenvolvimento, coordenação motora. E não é todo mundo que está capacitado ou que está apto para fazer esse trabalho. Então, assim, busquem profissionais com qualidade. Aí eu acho que nesse ponto a Waze pode ajudar muito, porque com certeza para entrar na plataforma deles tem que ter um trabalho legal, né? Então tomem muito cuidado com quem vocês procuram, né? Vai procurar um espaço, por exemplo, quando voltar a pandemia, vai procurar um espaço. Existem espaços seríssimos, como o da Let's Grow, e existem espaços avacalhados, espaços que tentam imitar e não são reais, e que não têm e não tem o conhecimento por trás, são apenas uma cópia mal feita. Então isso tem que tomar muito cuidado, porque profissional bom tá cheio, mas profissional charlatão tem mais ainda. Então tome muito cuidado para quem vocês vão entregar o filho de vocês. E, gente, para a gente finalizar, eu gostaria que todo mundo que está aqui nunca se esquecesse de uma coisa. Perguntem os filhos, conheçam seus filhos a fundo, se conectem com eles, para que no momento, né, neste momento já é possível, mas quando acabar tudo isso, que eles possam estar em atividades que eles se sintam felizes, que eles gostem. Eu vejo assim, Fernando, um tanto de gente na nossa idade, tá acabando, tô terminando, um tanto de gente na nossa idade que hoje em dia fala assim, nossa, eu adorava dançar quando eu era mais nova, e aí minha mãe nunca me deixou, ela queria que eu fizesse vôlei.
Não deixe isso acontecer com os filhos de vocês. Deixe eles descobrirem o corpo, Exatamente. deixe eles descobrirem as paixões que eles têm, porque é isso que vai fazer deles um adulto seguro e saudável. Fernando, foi legal demais. Muito obrigada. Eu tô doida para perguntar um monte de coisa, eu tô lascada, porque como é que eu vou fazer? Você vai ter que Deixa eu só conversar falar com uma o coisa rapidinho antes que caia. Deixa eu falar uma coisa Fala aí. rapidinho antes que caia, que tá todo mundo perguntando. O nome do livro